Vamos ver se esse vídeo sai agora. Não sei. Porque eu já gravei esse vídeo e eu gravei sem áudio, com o microfone desligado. Então eu tive que descartar o que eu já tinha gravado. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Aline, preniana em Modos Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Jurassic World Domínio. Quase 2 meses depois que o filme estreou no Brasil, isso mesmo, ainda vale a pena falar sobre esse filme? Como eu tinha feito já conteúdo aqui no canal falando sobre os filmes anteriores de Jurassic World, mesmo aqui atrasada, eu decidi concluir isso com vocês e compartilhar as minhas impressões. Talvez elas não sejam muito novidade, possivelmente não, mas como eu disse, eu tinha prometido que eu ia fazer esse conteúdo no canal e, sei lá, talvez eu levante alguma outra coisa que possa acrescentar a essa discussão sobre a conclusão, a morte da inesquecível, que é a saga, né, de Jurassic Park. Então, assim, já que faz bastante tempo que o filme estreou nos cinemas, esse vídeo terá spoilers sobre Jurassic World Domínio. Beleza? É um final bastante melancólico para Jurassic World e não porque o filme seja um filme triste. É a gente que fica triste ao assistir esse filme, a entender que isso foi uma conclusão que era para ser épica, grandiosa, sobre essa saga tão maravilhosa de dinossauros, que eles esqueceram que era sobre isso, né? E aí a gente sai bastante triste com o resultado que a gente viu ali no cinema. É absolutamente horroroso esse filme, a pior coisa já feita. Eu não acho que é pra tanto, mas pensando no que Jurassic Park representa, Jurassic World Domínio, infelizmente, é bastante decepcionante, mesmo sem criar grandes expectativas. Eu tinha criado grandes expectativas? Tinha. Confesso que sim. Mas vamos ver aí se vocês discordam de mim em relação ao que vocês pensam, do que vocês viram em Jurassic World Domínio. É o filme mais ambicioso da saga até então, é o mais grandioso. A gente já parte de uma premissa que foi nos entregue ali no Jurassic World Reino Ameaçado, de abertura, né, de algo maior. O filme, ele parte disso e ele simplesmente não consegue avançar em nada nisso. Porque é um filme meio covarde, assim, né? Ele não consegue lidar com as consequências daquilo que ele mesmo criou. Ah, dinossauros no mundo. Corta para anos depois. Já lidamos com dinossauros no mundo. Agora as coisas estão mais ou menos resolvidas já, galera. Tem um ou outro dinossauro por aí, uns dinossauros que são contrabandeados, mas a gente nem vai focar muito nisso, porque, né, não é sobre isso a história. A gente vai voltar depois para um lugar contido, onde os nossos heróis entrarão em perigos e exatamente como em todos os outros filmes, emulando todas as cenas para vocês ficarem super nostálgicos, e vai funcionar, porque vocês vão engolir isso aí e vão achar lindo. Queria ter achado. Bom, a gente traz aí personagens que já estão muito bem estabelecidos aqui no Jurassic World mesmo, né? A Claire e... Caraca, esqueci o nome do personagem do Chris Pratt. O Owen. A menina clone que eu gostava ali no filme que ela foi apresentada, né? O filme anterior. De repente acharam que tinham que dar mais coisa pra essa trama da clonagem dela. Ninguém percebeu que poderia gerar um estranhamento, né? A mulher fazendo um clone dela mesma, colocando na barriga dela e criando essa criança só porque ela queria ter filhos, mas, né, por que não criar um clone dela mesma? Não é estranho, não é bizarro, é absolutamente emocionante, bonito. Ela só queria ser mãe. E é claro que a gente tem aí os personagens originais do primeiro filme, que é o Trio Maravilha, como eu gosto de chamar, que é a Ellie Sattler, o Alan Grant e o Ian Malcolm, voltando aqui com os nossos atores também, e que são a única coisa que salvam esse filme de ser um desastre completo. Infelizmente, nem eles são capazes de criar algo ali que, sei lá, tornasse o filme medíocre, o que já seria talvez de bom tamanho pro filme. Mas é claro que acho que o grande problema de Jurassic World Domínio é como ele vai tentar
costurar tudo isso, né? Ele tem um roteiro que é criminoso. É um roteiro que tenta emular os filmes antigos, ele tenta fazer referências, principalmente ao primeiro filme, umas referências muito rasas. Ele tenta lidar com vários núcleos e não consegue resolver muito bem nenhum deles. Ele junta esses núcleos de uma forma absolutamente conveniente e forçada. Ele lida com muitos personagens e todos têm armaduras de roteiro, né, para que sobrevivam na história. Então a gente vê todos eles entrando em situações de extremo perigo, umas situações às vezes absurdas, bizarras. Por que vocês fizeram isso? E a gente sabe que eles vão sobreviver e vão ficar bem por pura, né, obviedade nesse roteiro. Inclusive, alguns personagens que entram não têm razão nenhuma de existência, como é o caso ali da piloto, que é inspirada, né, no Indiana Jones. A ideia é até legal, mas é uma personagem que nada acrescenta para a história. Pior, porque ela é tão rasa que não faz sentido a existência dela nessa história e nas situações, como ela se envolve e se coloca em risco por pessoas que ela não conhece, não liga, nada. É só uma forma do roteiro colocar os personagens indo pra lá e pra cá, tendo uma motorista, né? Basicamente. Eu acho que a nostalgia desse filme, inclusive, é tão desmedida que eles conseguem errar em umas coisas que me impressionaram. Por exemplo, a introdução da trilha sonora original de Jurassic Park, que ela é colocada em todos os momentos que a gente tem a reunião do trio, ou pelo menos, né, alguns dos personagens ali do filme original. Só que ela é colocada em momentos tão deslocados para criar essa sensação de épico, né? Eles estão voltando, que talvez, assim, na primeira vez que eles aparecem, dá alguma sensaçãozinha de alguma coisa. Na segunda, já perde um pouco o impacto. Na terceira vez que eles fazem isso, você fica, what the hell? Eles só estão indo, sei lá, no banheiro, e aí toca essa música, né, a trilha sonora original. É isso, basicamente vai se esvaziando, inclusive, aquilo que a gente tinha de mais querido dentro da história. Esses elementos que eram importantes, eles vão sendo tratados com banalidade. Outra coisa que eu achei bastante impressionante em como eles conseguiram errar é como as cenas de ação com os dinossauros são muito desprovidas de emoção, de criatividade, de, sei lá, de coreografias interessantes, de saídas bacanas, porque em todos os filmes a gente tem cenas de ação com os dinos que são bastante inspiradas. Mesmo em filmes que são meia boca, a gente tem uma ou outra sequência que, né, vale a pena, que é muito legal. Lá no terceiro filme do Jurassic Park, a gente tem uma cena com os pterodátilos que é espetacular. O ataque lá, né, inclusive daquele espinossauro chato, é legal no terceiro filme. A gente tem, né, em Jurassic World outras sequências com o T-Rex enfrentando aquele outro dinossauro híbrido lá, sabe? Em todos os filmes a gente tinha sequências legais, empolgantes dos dinossauros. Como eles conseguiram não criar praticamente nenhuma cena interessante em várias cenas de ataque de dinossauro nesse filme, me deixou assombrada. Pra não dizer que é tudo terrível, eu acho que a gente tem uma cena muito legal, que é quando a Claire cai, né, na floresta, lá no santuário que eles fizeram, sozinha, e ela encontra pela primeira vez aquele dino com as garras, que lembra uma preguiça. Eu não vou lembrar o nome desse dinossauro, não pesquisei o nome dos dinossauros antes de vir fazer esse vídeo, mas o dinossauro que inclusive eu acho que é o mais interessante daqueles que eles constroem, porque ele é bem diferente daquilo que a gente tinha visto. E aquela cena, eu já vi outras pessoas comentando isso, parece que quando você tá assistindo aquele momento, isso já
mais da metade do filme, aí você lembra que você tá assistindo Jurassic Park. Porque essa cena tem uma tensão, tem uma construção que te traz esse terror do momento que você fala, caraca, ela tá em perigo aqui, real. Porque a gente sempre teve isso em Jurassic Park. Por mais galhofa, às vezes, que a história parece, eles têm essas construções de momentos aterrorizantes nas cenas que a gente tem ataques dos dinossauros. E eles fazem isso em uma cena. E é isso. E acabou. A cena do ataque dos raptors genéricos lá em Malta é péssima. O ataque do dinossauro, que é o grande vilão do filme, o maior... carnívoro, que já pôs os pés na terra, que é uma ideia que é reforçada 30 milhões de vezes nesse filme. Que dinossauro pouco inspirado, meu Deus. Eu achava que o espinossauro lá do terceiro filme de Jurassic Park era o pior dinossauro que eles tinham criado. E nem ele era tão ruim e sem criatividade, sem, sei lá, sem emoção quanto foi esse gigantossauro. É isso. A gente nem liga para esse dinossauro. Tem uma outra sequência de ação com ele ali que talvez a gente possa ficar, meu Deus, será que os personagens estão realmente ameaçados por ele? Mas é tão rápido e é tudo tão escuro que são outras cenas que são mal aproveitadas, a meu ver. Eu sei que muita gente reclamou desse filme porque ele tem toda essa trama dos gafanhotos e tudo mais. Eu lembro que quando eu vi essa reclamação, eu não senti... Isso não bateu em mim com tanta veracidade, mas o problema é sim a trama dos gafanhotos, mas eu vou explicar por que na hora assim que eu vi isso pela primeira vez, isso não sou, esse é o problema do filme, porque é um filme de gafanhotos. A questão é que a gente poderia ter tido uma praga afetando o mundo, né? E não sendo exatamente os dinossauros. Mas a questão é que a praga dos gafanhotos, ela não tem relação com os dinossauros. E é aí que a gente fica tipo, a gente teve uma coisa grandiosa acontecendo, a coisa que é a base para essa história, que são os dinossauros ali. A gente tem eles soltos no mundo, formas de vida que estão separadas do homem, 65 milhões de anos e tudo mais, coisas que foram trazidas pelo primeiro filme ali, que a gente não sabe como que iria ficar o mundo, a fauna, a flora, que já passam por tantas coisas sem que a gente coloque criaturas que já foram extintas para conviver e para alterar o nosso mundo. Então, o que a gente poderia ter, inclusive, eu achei em algum momento do filme que isso ia acontecer, a gente entender que por conta dos dinossauros terem sido trazidos novamente para o mundo, podem trazer doenças que a gente desconhece hoje, eles podem afetar a diversidade e o ecossistema, que seria uma coisa óbvia, inclusive, de imaginar. E isso poderia causar outros problemas que não fossem necessariamente, sei lá, dinossauros atacando os homens, mas, por exemplo, o desenvolvimento de outras formas de vida que poderiam causar uma grande destruição em coisas que iriam afetar a vida humana. A questão é que esses fucking gafanhotos, eles são meramente coisas X lá que eles estavam desenvolvendo e que não tem efetivamente nada a ver com a trama dos dinossauros. É só, o vilão dessa história, que é um empresário do mal, inescrupuloso, ele tava fazendo umas coisas aí e saiu uns gafanhotos, mas não tem nada a ver com os dinossauros. Ele tava fazendo os dinossauros e de repente saiu os gafanhotos também lá. É isso, assim, e aí você fica, tá, beleza. Essa foi a explicação que vocês conseguiram criar. Vocês criaram uma coisa complexa, assim, algo, sabe, fora, mas vocês conseguiram desvincular completamente da base dessa narrativa que são os dinossauros e, né, das pessoas interagindo com os dinossauros afetando o mundo. Ok.
E falando no grande vilão da história, ele é o único vilão dessa história. Todas as outras pessoas que estão, inclusive, trabalhando nessa empresa, absolutamente alienadas, trabalham por amor, são enganadas por este grande empresário mau e manipulador, que é o único que vai sofrer realmente nessa história a vingança da terra contra ele, né, da natureza contra ele, dos dinossauros efetivamente contra ele, porque todas as outras pessoas nessa trama têm, como eu disse, as armaduras de roteiro, porque todos na verdade são heróis. A gente tem um único vilão, é esse o único que vai sofrer o revés. E meia dúzia de traficantes de dinossauro que a gente não conhece, não liga, não tá nem aí. De certa forma, sim, o grande problema, talvez, nesse roteiro de Jurassic World é esquecer quem eram as estrelas da história e colocar tantos outros elementos, clonagem, praga dos gafanhotos, cada um tendo que lidar com seus próprios problemas, que esqueceram de contar uma história efetivamente sobre os dinossauros, não simplesmente, os dinossauros estão causando coisas, eles são coadjuvantes de luxo dessa história. Lembrei de uma outra cena que é minimamente interessante, que ficou bonita inclusive no trailer, quando o Owen e a pilota eles chegam e vem o Raptor de penas, né? Que faz toda uma referência aí de como eles realmente eram e dão uma corrigida como eles representavam os Raptors. E eu acho uma cena bonita deles ali no gelo. Faz muito sentido? Não. Mas achei ela visualmente bonita. Pra não dizer que foi tudo um desastre, mais uma vez, o que salva o filme é o Malcolm, a Ellie Sattler e o Alan Grant no filme. Eles não são muito bem aproveitados, mas a gente vê que existe uma intenção dos atores de trazer esses personagens de volta. O Malcolm está de volta com sua personalidade original do filme, do primeiro, né? A interação entre eles é legal, cada vez que eles apareciam interagindo era massa. A Aline, que assistiu Jurassic Park lá com 5, 6 anos e que até hoje shippava o Alan Grant com a Ellie Sattler, ficou feliz de vê-los juntos finalmente, de uma forma um pouco mais equilibrada? Ficou, confesso. Deixa eu com as minhas fanfic. Infelizmente, toda a trama ao redor dessa fanfic foi uma grande galhofa, muito maior do que a gente tinha visto nos outros filmes. Vocês sabem que aqui no canal eu tenho um espaço confortável e seguro para os fãs de todos os filmes de Jurassic Park, inclusive os filmes que são super criticados. Eu queria muito ter gostado de Jurassic World Dominion, que eles fossem pelo menos alguma coisa que a gente já tinha visto antes, filmes que nos divertissem. Era só isso que eu tava esperando de Jurassic World Dominion. Tá bom, eu tava esperando um pouco mais, talvez eu tava esperando um pouco mais. Mas a questão é que nem essa diversão eu acho que Jurassic World Dominion trouxe. E é isso que me deixa mais triste com esse encerramento. Intenção de fazer uma coisa legal, obviamente teve, porque você vê as pessoas, o diretor, os atores dando entrevistas e eles estavam bastante, aparentemente, interessados em fazer uma coisa muito legal. Infelizmente faltou qualidade. É isso. Me digam nos comentários o que vocês acharam de Jurassic World Dominion. Quem sabe vocês mudam a minha impressão sobre algumas coisas, de preferência para positivo, né? Porque vocês viram que quase 2 meses depois eu ainda tô sofrendo por causa desse filme. Ainda preciso revê-lo, quem sabe, né? Ele não melhora um pouco na minha cabeça. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!